Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Agora chegamos na terceira e última parte da nossa primeira aula e vamos finalmente trabalhar o Brasil pré-colonial, que foi um período que durou de 1500 a 1530. Por que esse período é chamado de Brasil pré-colonial? Porque foi antes da colonização efetiva pelos portugueses. E o nome desse período, como muitos nomes que acontecem na história, são dados posteriormente. Primeira pergunta que a gente faz quando se trata de Brasil pré-colonial. A chegada dos portugueses, em 22 de abril de 1500, com 13 caravelas fortemente equipadas e comandadas por Pedro Álvares de Cabral, foi intencional ou não? O Brasil já era conhecido por Portugal? Na época, os portugueses justificaram o tamanho dessa esquadra porque a ela caberia efetivar o controle português sobre o comércio das Índias, tanto que depois que eles fizeram um rápido conhecimento no Brasil, seguiram a viagem. E há indícios realmente de que esse foi o verdadeiro motivo, mas a possibilidade de já conhecerem o Brasil e também ser um motivo secundário, inclusive de portugueses poderem ter pisado no nosso solo antes de 1500, não é descartada. Mas o que eu queria que vocês pensassem que não importa a hipótese se o Brasil foi descoberto, foi achado, o resultado foi o mesmo. Um país, uns portugueses chegaram em uma terra que não era deles e trataram como se fosse. E tentaram tirar o máximo de lucro dela até a sua efetiva independência, 3 séculos depois, como a gente vai ver durante esse curso. Bom, mas por que durante 30 anos Portugal não se manifestou para colonizar o Brasil? Primeiro, o processo era caro e o monopólio das Índias já estava consolidado. E o comércio das especiarias das Índias dava um lucro certo e elevado, então não valia a pena para Portugal trazer um alto investimento em um lugar que poderia ou não reverter em lucro. Então, durante esses 30 anos, Portugal veio, povoou o Brasil por feitorias. A gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu queria mostrar um pouco, algumas partes da Carta de Peru Vaz de Caminha. Foi o primeiro documento escrito no Brasil. E como nessa carta representa a estranheza causada entre esse primeiro contato entre índios e europeus. O índio visto através de um olhar europeizado, que descreveu os índios conforme eles viam, mostrando uma cultura diferente a deles, falando da cor da pele, de que eles não cobrem o corpo e para eles não há problema em não cobrir o corpo. Adereços que eles usam tanto como pintura, objetos, e vai mostrando essa estranheza, além da carta ter descrito tudo o que foi visto no Brasil. Neste outro pedaço, ele continua descrevendo os objetos que eles consideravam estranhos dos índios e, no final, falam das mulheres indígenas e descreve o corpo delas, como elas estavam comportadas e que, por elas estarem sem vergonha de mostrar sua vergonha, eles também não estiveram. Bom, mas qual foi essa relação dos índios brasileiros com os portugueses? Foi uma relação de choque cultural, porque nenhum dos lados conhecia a cultura do outro. E algumas tribos indígenas tiveram relações de respeito, de medo ou de ódio contra os invasores. Eram relações diversas. E, inclusive, há relatos de que alguns índios consideraram os invasores entenderam que os invasores eram deuses e os aceitaram, outros não. Há vários relatos desses primeiros contatos. Os portugueses dividiram os índios de forma genérica entre tupis-guaranis e tapuaias. Então, os tupis-guaranis eram as tribos indígenas que ficavam espalhadas pelo litoral do Brasil e tinham língua semelhante e cultura semelhante. Não era a mesma língua nem a mesma cultura, ou seja, não eram as mesmas tribos, mas elas tinham os mesmos nomes. E tapuia era um termo geral para quem não fosse tupi-guarani. Mas o que os portugueses ignoraram era que havia milhares de tribos indígenas no país, diversificadas e às vezes rivais entre si. Rivalidade que os portugueses se aproveitaram para facilitar o domínio no Brasil.
Eles se aliavam a uma tribo que ajudava com o combate de outra tribo. A gente vai ver em momentos posteriores. Essa foto, por exemplo, eu tirei de uma reportagem que mostra a diversidade existente hoje das tribos indígenas, sendo que hoje nós temos um número absurdamente reduzido de tribos no Brasil. Então imagina naquela época. E eles foram colocados genericamente no mesmo lugar. Bom, mas como o Brasil foi... Como Portugal tratava o Brasil nessa época da pré-colonial? Qual era a economia no Brasil pré-colonial? Basicamente, o pau-brasil. Havia uma exploração da costa litorânea. O Brasil começou a ser povoado na costa, que era totalmente habitada por Mata Atlântica. Na época, aqui eu coloquei algumas imagens da Mata Atlântica. E eles não tinham nem interesse de povoar o interior, e também era muito difícil, porque era uma vegetação muito cerrada, eles não conheciam o país. O país não, o território, desculpa. Então, o que eles fizeram? Conforme a África, como eles já tinham instalado feitorias na África, eles instalaram feitorias pela costa brasileira. E essas feitorias eram responsáveis por controlar o comércio do quê? Do pau-brasil, que era uma árvore cujo tronco tem uma cor avermelhada, e essa madeira era usada para fazer móveis, para fazer casas e principalmente para tingir roupas. E o pau-brasil foi largamente explorado porque era algo barato de explorar, era só você chegar e arrancar a árvore, cortar a árvore. E a árvore estava disponível em muita quantidade, não era nada difícil, não era nada trabalhoso. E eles fizeram isso de uma forma predatória. Ou seja, eles só queriam retirar e sem pensar em como ficaria a terra, sem cuidar da terra, sem replantar. E esse caráter predatório, pela sua natureza, não trazia necessidade nem de outros recursos, nem de muita mão de obra. E como eles resolveram a questão da mão de obra? Pelo trabalho indígena livre por meio de escambo. Mas o que é escambo? Aqui nós temos uma foto do pau-brasil. Bom, escambo é o nome de um tipo de trabalho que não recebe o pagamento por troca monetária, mas sim por outro produto ou serviço. E o escambo já foi utilizado várias vezes durante a história, principalmente antes da invenção do dinheiro, quando as trocas comerciais eram feitas notadamente por escambo. Então, como era o escambo no Brasil colônia? Os índios forneciam pau-brasil, majoritariamente, e também farinha de mandioca, e recebiam as chamadas quinquilharias dos portugueses, que eram mercadorias comuns na Europa, que para os índios eram mercadorias de alto valor porque eles não possuíam. E foi assim durante esses primeiros 30 anos, até que Portugal viu que era necessário mudar e efetivar a colonização. Bom, sobre os índios. Alguns mitos sobre os índios nesse período. Um deles é concernente à escravidão indígena. Bom, a extração do pau-brasil, ela era facilmente inserida no jeito, na cultura com que os índios tratavam o seu trabalho. Ou seja, os índios realizavam um trabalho coletivo e eles cortavam árvores. E não era um trabalho intensivo como foi posteriormente o trabalho necessário para o engenho. Então, inicialmente, na extração do pau-brasil não foi escravidão, porque eles não recebiam dinheiro, recebiam mercadorias por forma de escambo, mas recebiam. Os portugueses, eles obtiveram sucesso com isso, mas não repetiram o feito com o trabalho na cana-de-açúcar por outras questões que nós vamos ver. Mas, posteriormente, eles iniciaram o trabalho da cana-de-açúcar com a escravidão indígena, não obteve sucesso, eles trocaram pela escravidão do negro africano, mas a escravidão indígena continuou no Brasil, ela não acabou. Mesmo quando a bula papal reconheceu a humanidade aos índios, mesmo com o trabalho dos jesuítas que catequizavam os índios e eram contrários à escravidão, e mesmo com o Diretório Pombalino, posteriormente, no século XVIII, editado pelo Marquês de Pombal, que proibiu a escravidão indígena. Nós vamos ver tudo isso com mais calma.
Mas a escravidão indígena continuou até o ciclo da borracha na Amazônia no século XIX. E por que continuou? Porque o Brasil era um território muito pobre em alguns lugares. E, por exemplo, capitanias como São Vicente, atual estado de São Paulo, não tinha dinheiro para pagar mão de obra indígena. Ou a Amazônia também não tinha dinheiro e era muito difícil pagar mão de obra. Desculpa, São Vicente não tinha dinheiro para pagar mão de obra africana. Voltando na Amazônia, além deles não terem dinheiro por ser muito longe da costa, era difícil trazer o escravo africano. Então, nessas regiões mais pobres, mais distantes do litoral, o trabalho indígena foi usado, continua sendo usado. E um outro mito é que os índios não resistiram contra os portugueses. Houve tanto guerras contra portugueses e um processo de isolamento. Os índios eles foram se autoexilando cada vez mais no interior do país. E esse era um processo de resistência. E eu deixo uma questão para vocês. Se os índios foram realmente derrotados, se sua cultura foi realmente extinta. Para vocês pensarem um pouco disso. O que a gente hoje tem dos índios na nossa língua, na nossa cultura, na nossa alimentação, no nosso próprio banho. Gostaria que vocês pensassem nisso. Mas enfim, o início da colonização efetiva no Brasil começou em 1530. E foi quando Dom João III, atual rei de Portugal, enviou Martim Afonso de Souza para a primeira expedição colonizadora, com o objetivo de colonizar efetivamente o Brasil. O que a gente entende por colonização efetiva? A ocupação e exploração efetivas, não só aleatórias, não só vir, tirar o pau-brasil e voltar isso até essas feitorias, fixação de colonos de uma população e criação de povoados e fortificações por toda a costa, não só por pontos. E por que o rei de Portugal decidiu isso? Por uma questão de motivos. A partir de 1525, os portugueses começaram a notar a presença cada vez maior de franceses nas nossas costas. Vocês lembram que o rei francês não estava satisfeito com a divisão do Novo Mundo pelo Tratado de Tordesilhas e mandou expedições. E os franceses também estavam comercializando para o Brasil. Isso era um problema, eles poderiam perder a terra. E também a Índia não estava mais sendo tão lucrativa como era antigamente. E outros motivos. Os árabes muçulmanos estavam atacando pelo Oceano Índico na Europa e fizeram com que a manutenção nesse monopólio das Índias ficasse elevado. Porque começou a ficar uma área de guerras, era de difícil acesso. E também a Europa estava se recuperando economicamente. O comércio cresceu, eles diversificaram os produtos e os produtos orientais não eram tão atraentes como antes. Então Portugal precisou se voltar para um plano B. E achou necessário começar a colonizar efetivamente o Brasil, que nós vamos ver na próxima aula, o início do Brasil colonial com uma economia majoritariamente de açúcar. Muito obrigada, esse é o fim da nossa primeira aula. Até a próxima.